E aí, pessoal, preparados para mais um Deep Dive? Hoje a gente vai tentar desvendar o mistério da atração feminina. É isso aí. A gente vai mergulhar a fundo nos estudos da bióloga Mari Vabon. A Mari deu uma entrevista super interessante no Podcolos falando sobre esse tema. É verdade, ela tem umas ideias bem originais sobre o que atrai as mulheres. E a gente vai dissecar tudo aqui para vocês. A Maria é especialista em comportamento humano e na entrevista ela parte da própria experiência. Ela conta que sempre foi bem requisitada pelos homens. Mas nunca se sentiu realmente atraída por nenhum deles. E a partir daí ela começou a observar outros casais para tentar entender o que levava uma mulher a se apaixonar. É tipo uma pesquisa de campo, Exato. E ela descobriu um padrão entre os homens que conseguiam conquistar as mulheres. que ela chama de homem dominante. Homem dominante. Eles já viram um frio na espinha. Calma! A Mari explica que não tem nada a ver com o estereótipo do machão alfa. Ufa, ainda bem. Ela deixa claro que dinheiro, beleza e físico não são os fatores mais importantes. Sério. Mas e aquele ditado? Homem tem que ter dinheiro e poder. A Mari discorda completamente. Então o que ela diz que atrai as mulheres? Segundo ela, o segredo é a autoconfiança e o cuidado consigo mesmo. Tipo, o cara tem que ser a mãe em primeiro lugar. Exatamente. O homem dominante é aquele que se valoriza e transmite essa segurança para a mulher. Interessante. A forma como ele se veste, a postura, a linguagem corporal. Até o cuidado com as unhas. Tudo isso demonstra o nível de importância que ele dá para si mesmo. Então quer dizer que eu tenho que aposentar o app de relacionamento e começar a investir em autocuidado. Pode ser um bom começo. Mas me explica uma coisa. Essa autovalorização sozinha já faz a mágica acontecer. E a tal da química. Aí, a Mari usa uma analogia bem interessante, a do imã. Imã. Ela diz que a gente emana uma frequência que atrai pessoas com frequências semelhantes. Tipo, se eu só atraio gente estranha, é porque a minha frequência está desregulada. É mais ou menos por aí. Se você só se relaciona com pessoas que você considera de baixa qualidade, É porque a sua frequência está sintonizada nesse nível. Gostei dessa analogia? Mas me diz uma coisa. Essa tal frequência tem algum embasamento científico? a Mari não entra em detalhes científicos na entrevista. Entendi. Mas ela enfatiza que essa frequência é moldada pela nossa autoimagem, comunicação e comportamento. Ou seja, se eu quero atrair gente legal, tenho que ajustar a minha própria frequência. Exatamente. E como a gente faz para mexer nesses véus da frequência? Aí que a gente entra na parte prática da teoria da Mari. Ela dá várias dicas de como ajustar a nossa frequência para atrair o tipo de pessoa que a gente deseja. E aí, o que você achou dessa primeira parte? Essa ideia do homem dominante te convenceu. A gente ainda vai se aprofundar bastante nesse conceito. Mas o que você já pode adiantar pra gente? No próximo bloco, a gente vai explorar como a comunicação e o comportamento influenciam essa tal frequência. Não perca. Essa frequência da Mari me deixou pensando. Será que, em vez de ficar procurando a pessoa perfeita, a gente devia focar em ajustar a nossa própria antena? Faz sentido. Mas como a gente faz para mexer nesses dados da frequência? A Mari dá várias dicas. Ela fala da importância de cuidar da aparência. Tipo, a gente tem que virar modelo. Não é isso. Não é para virar refém da moda, mas mostrar que você se importa com a sua imagem. Entendi? Tipo, se vestir bem, cuidar do cabelo. Postura, roupa que te cai bem, cabelo, unhas, tudo isso manda um sinal. É tipo, não adianta ter a frequência alta se a antena tá toda enferrujada, né? Exato. A gente precisa estar apresentável por sinal chegar forte. Mas e a comunicação? A Mari fala disso também. Claro. Ela diz que a forma como a gente se comunica, a linguagem corporal, tudo isso contribui para a frequência. Tipo, olhar nos olhos, falar com clareza. Isso, demonstrar interesse genuíno pela pessoa. São dicas bem clássicas, né? Mas por que será que elas são tão importantes? Porque a comunicação verbal e a linguagem corporal mandam sinais subliminares sobre a nossa personalidade e autoestima. Interessante. Imagina só. Você tá afim de alguém e a pessoa chega toda curvada, sem graça, falando baixinho. Qual a mensagem que passa? Falta de confiança. Exatamente. Insegurança. E ninguém quer ter um relacionamento com alguém assim, né? É por isso que a comunicação é tão importante. Mas e o cara que é naturalmente tímido? Ele tá condenado a ficar sozinho. Calma. A Mari não é tão radical assim. Ufa. Ela sabe que timidez pode ser um desafio, mas acredita que dá pra superar E como? com autoconhecimento e prática. Tipo, se jogar em situações sociais. Isso. Praticar a comunicação, procurar ajuda profissional se precisar. O importante é não se deixar paralisar pela timidez. Gostei dessa. É tipo, aprender a modular a nossa própria frequência para atrair o que a gente quer. Azar. Mas e a rejeição? A gente não pode esquecer que ela faz parte do jogo, né? Verdade.
A Mari não foge dessa realidade. E como ela sugere lidar com a rejeição? Ela diz que o importante é aprender com ela. Tipo, analisar o que pode ter dado errado. Isso. Ajustar a abordagem e seguir em frente. Faz sentido. Afinal, você pode ter a frequência mais alta do mundo. Mas se não tiver sintonia com outra pessoa, não vai rolar. É verdade. E aí, o que você acha dessa parte? Será que essa frequência da Mari pode ser tipo um escudo contra a força da rejeição? Eu acho que a Mari traz uma perspectiva interessante. Se a gente encara a rejeição como um feedback para ajustar nossa frequência, a gente tira o peso da culpa e do fracasso. Verdade. E a gente usa a experiência para se conhecer melhor e entender o que realmente a gente busca num relacionamento. Exatamente. Mas antes de a gente se empolgar demais com essa frequência toda, acho que a gente precisa analisar a parte mais polêmica da teoria da Mari, a tal da dominação. Concordo. A palavra dominação pode ter várias interpretações. E a gente precisa entender o que a Mari quer dizer com isso. Será que ela está falando de um cara que manda e desmanda? Ou será que tem outra camada nessa ideia de dominação? Essa é a questão que a gente vai desvendar no próximo bloco. Chegamos então à última parte do nosso deep dive sobre a atração feminina. É verdade. E A gente deixou uma pergunta no ar no bloco passado. qual era mesmo? A tal da dominação. Ah, sim, essa palavra pode ter várias interpretações, né? Exato. A gente precisa entender o que a Mari quer dizer com isso. Será que ela tá falando de um cara que manda e desmanda, tipo um machão? Ou será que tem outra camada nessa ideia de dominação? Pois é, essa é a questão. A Mari usou essa palavra homem dominante. E a gente ficou pensando, será que ela está romantizando um comportamento que pode ser problemático? A gente vive num momento em que se discute muito a masculinidade tóxica, É verdade. os relacionamentos abusivos. Então a gente tem que tomar cuidado com essa palavra dominação, né? Com certeza. Mas, pensando bem, em toda entrevista, a Mari nunca associou dominação à força bruta ou controle sobre a mulher, É verdade. Ela sempre focou na autoconfiança, na proatividade. na capacidade de tomar decisões. Ela fala do cara que sabe o que quer, que vai atrás dos seus objetivos. Ela não fica esperando as coisas caírem do céu. Será que essa é a dominação que ela defende? Eu acho que a Mari está usando essa palavra num sentido mais amplo. Tipo, O homem dominante, na visão dela, é aquele que assume o protagonismo da própria vida. Ele Ah. domina as suas inseguranças, os seus medos e parte para ação. entendi. É como se ele tivesse o controle do seu próprio destino. Exatamente. Em vez de ser controlado pelas circunstâncias Ele domina a sua própria vida. e não a da parceira. E no contexto da atração, essa postura pode ser interessante para muitas mulheres. Com certeza. É. Afinal, quem não admira alguém que demonstra segurança, confiança? E capacidade de liderança. Exato. Mas será que essa ideia de homem dominante é universal? Boa pergunta. Aí a gente volta àquela questão. Cada pessoa é única, Verdade. com suas próprias preferências e experiências. Tem gente que prefere um cara mais sensível, mais introvertido. Mas paz e amor. E não tem nada de errado com ele. Exatamente. O importante é a gente se conhecer. Entender o que a gente busca num relacionamento. E ser autêntico. Afinal, a gente atrai aquilo que a gente emana, né? Isso aí. E se a gente usar essa frequência toda para emanar positividade, autoconfiança e respeito, a gente já tá no caminho certo. É isso aí. Valeu pela companhia nesse mergulho profundo. E até a próxima.